E aí, pessoal, ainda tem muito pra falar de Game of Thrones. A gente tá na parte 5 do Reinado dos Dragões. Vamos lá? E hoje a gente vai direto para aquela nossa árvore genealógica para lembrar o que a gente falou na semana passada. Então, na semana passada, pessoal, a gente viu que o Aegon, o Conquistador, teve 2 filhos, um com a Rhaenys, que era o Aenys, e outro com a Visenya, que foi o Maegor, Cruel. Os dois usaram a coroa. Primeiro foi o Aenys, que casou com a Saralissa Velaryon e teve 6 filhos. E o Maegor, que não teve filho nenhum. Depois da morte do Aenys, uma morte precoce, quem assumiu o trono foi o irmão, apesar de que, pelas leis da herança, tinha que ser um dos filhos dele. Apesar disso, o Maegor não teve herdeiros, nem casando com 6 mulheres. E por isso, quem assumiu o trono dele foi o terceiro filho, o quarto filho do rei Aenys, que foi de Jaehaerys I, conhecido como Conciliador. E é a história dele que a gente vai conhecer hoje. O rei Jaehaerys I foi de longe o melhor rei que o Westeros já viu. Ele governou por 55 anos e por 46 deles ele foi casado com a irmã dele, com quem teve vários e vários filhos, dentre os quais 8 conseguiram chegar à idade adulta, 3 homens e 5 mulheres, e 2 deles, os mais velhos, morreram antes de sequer cogitar herdar o trono de ferro do pai. O rei Jaehaerys praticamente acabou com as filhas que o tio dele, o rei Maegor I, deixou no Westeros durante os 6 anos do reinado dele, sendo que uma das principais conquistas dele foi ter feito as pazes com a fé. Lembra daqueles pobres companheiros, aquela fé militante que tinha lutado contra o rei Maegor? Ele fez as pazes com os septões e com o Alto Septão. Septões e Alto Septões, gente, é como se fossem cardeais e o Papa. Septões eram os cardeais e o Alto Septão era o Papa. Lembrando que a religião que dominava o Westeros era dos 7 deuses. E assim foram 55 anos de paz e prosperidade. Mas já no final do seu reinado, quando o rei Jaehaerys percebeu que estava ficando velho, ele viu que tinha um problema. Quem vai herdar o meu trono? O único filho dele que tinha sobrevivido era um septão, que tinha sido mandado quando era bem pequeno para estudar a fé dos 7 lá na Cidadela, uma cidade chamada Vila Velha. Então o rei Jaehaerys convocou o grande conselho do ano de 101 depois da conquista. E esse ano ficou famoso. Depois de várias pessoas terem se candidatado, só sobraram 2 firmes candidatos no final para assumir o trono de ferro. O primeiro era um garotinho de 7 anos, o filho da filha mais velha do filho mais velho do rei Jaehaerys, ou seja, o bisneto do rei Jaehaerys. O nome dele era Laenor Velaryon. E o segundo era o Viserys, filho do segundo filho do rei Jaehaerys. O Laenor Velaryon tinha a seu favor ser filho do Corlys Velaryon, que era o homem mais rico do reino. Era mais rico, inclusive, do que os Lannister nessa época. Já o Viserys tinha vantagem da proximidade, além de ser mais velho, tinha 24 anos de idade. No final, ficou acertado que o herdeiro do rei Jaehaerys era o Viserys, o filho do segundo filho do rei, ou seja, o neto do rei Jaehaerys. Mas antes do rei Jaehaerys morrer, aconteceu uma coisa que vai ser crucial para o desenrolar da história. A última mão do rei dele tinha morrido, então ele nomeou um cara chamado Otto Hightower para ser a nova mão dele. E quando Otto Hightower foi para Porto Real para assumir o cargo dele, levou com ele toda a família. E entre as moças da família dele estava a senhora Alicent. Na época, a Alicent tinha 15 anos e ela se tornou a dama de companhia do rei. Vocês vão ver que mais tarde, a Alicent foi a segunda esposa do rei Viserys, que sucedeu o rei Jaehaerys. E foi enquanto ela lia uma história para o rei que ele morreu depois de 55 anos de reinado
aos 69 anos de idade. E todo Westeros ficou de luto, porque acabou uma época de ouro no continente. Tinha morrido o melhor rei que eles já tinham visto, sendo que a rainha, que tinha sido mais amada ainda pelo povo, tinha ido antes dele. E assim começou o reinado do Viserys I. Mas o Viserys não fez um reino ruim não. Se a época do Jaehaerys foi a melhor pro Westeros, a família Targaryen nunca foi tão poderosa quanto na época do Viserys. No reinado do Viserys, o principal aborrecimento dele era o irmão mais novo, chamado Daemon Targaryen. O Daemon foi um dos principais apoiadores do Viserys quando ele, lá no Grande Conselho de Jaehaerys, virou candidato a assumir o Trono de Ferro. Dizem os boatos que o que levou o irmão a apoiar tanto o Viserys foi o fato de que ele seria nomeado o seu herdeiro. Mas mal sabia o Daemon que o Viserys já tinha uma herdeira muito nomeada, a filha dele com a prima, a senhora Aemma Arryn do Vale, chamada Rhaenyra Targaryen. Quando a Rhaenyra nasceu, o Viserys se apaixonou pela menina. Desde que ela começou a falar e a se entender por gente, ele levava a menina para os conselhos e fazia questão que ela ouvisse e prestasse atenção no que estava acontecendo. E logo todos no reino se apaixonaram pela menina, que recebeu o apelido de Alegria do Reino. Mas finalmente, seguindo o conselho da sua mão, que ainda era o Otto Hightower, que o rei de Jaehaerys tinha nomeado como mão no final do seu reinado, foi que o Viserys despachou o irmão para ser o senhor comandante da patrulha da cidade. Vamos lá, que continua sendo muito nome, né, gente? A patrulha da cidade era como se fosse a polícia. Era quem cuidava da segurança do povo de Porto Real. Tinha também a guarda real. Mas a guarda real era a guarda particular do rei, aquela que era formada pelos melhores cavaleiros do reino. E tinha a patrulha da noite, que é aquela guarda da muralha, que ficava lá no norte. Então não confundam. Tem a patrulha da noite, que fica lá na muralha. Tem a guarda real, que é a guarda particular do rei. E tem a patrulha da cidade, que é a polícia de Porto Real. Foi essa que o rei Viserys deu para o Daemon. E o Daemon se mostrou muito competente. Nunca o crime foi tão baixo na cidade de Porto Real como quando ele era senhor comandante. Foi então que a rainha Aemma engravidou do rei novamente. E quando a criança nasceu foi aquela alegria, porque era um menino. Mas a rainha morreu no parto. E a criança não sobreviveu por mais de um dia. Quando isso aconteceu, o rei resolveu declarar oficialmente que a sua herdeira era a Rhaenyra, que agora já estava um pouco mais crescida. E foi nessa época também que aconteceu uma coisa importante: a chegada de um cavaleiro chamado Criston Cole. O cara era tão bonito, cabelo escuro, olhos claros, que a princesa Rhaenyra se apaixonou por ele. E ela fez o pai nomear o cavaleiro como seu escudo juramentado, e ele sim o fez. E depois de um tempo, o rei declarou sua vontade de se casar novamente, e quem ele tomou como esposa? A senhora Alicent Hightower, aquela antiga dama de companhia do rei de Jaehaerys. Com esse casamento, o Daemon viu a coroa que ele tanto queria ficar cada vez mais longe, e ele resolveu sair do Westeros e foi lá pro Essos para tentar conquistar um reino dele próprio. Ficou lá, travando as guerras dele. E a Alicent deu para o rei Viserys mais 3 filhos: o mais velho, chamado Aegon, uma filha chamada Elaena e o terceiro, chamado Aemond. Com esse novo casamento do rei e com o nascimento de 2 filhos homens, a questão da sucessão pelo Trono de Ferro veio à tona de novo. Agora, o reino estava dividido entre 2 facções: a facção da princesa, que apoiava a Rhaenyra, que eles queriam que continuasse como a herdeira do trono, e a facção da rainha, e queria que então o príncipe Aegon, o mais velho dela, se tornasse o novo rei depois do Viserys. Foi então que no ano de 111 depois da conquista teve um torneio, e nesse torneio o Daemon Targaryen voltou do Essos para o Westeros para participar. O rei recebeu o irmão com todas as honras que ele merecia, mas alguns meses depois o cara foi exilado do Westeros e mandado para o Essos de novo. E por quê? Tem 2 hipóteses. A primeira é de que a Rhaenyra começou a gostar um pouco mais do que devia do tio. De acordo com essa hipótese, a Rhaenyra foi pega na cama com o Daemon, e então o pai, irado, resolveu expulsar o irmão do reino. E a segunda teoria diz que ela ainda era apaixonada por aquele cavaleiro que já tinha feito o pai nomear escudeiro juramentado dela, o Criston Cole. E de acordo com essa hipótese, o Daemon teria se oferecido à sobrinha para ensinar ela as artes do amor, as artes da cama. E então,
quando Criston Cole recusou a Rhaenyra mais uma vez, depois que ela se julgou pronta a satisfazê-lo, o Daemon teria pedido a garota em casamento, o que fez com que o Viserys expulsasse o irmão do Westeros. Acabou que Criston Cole virou o senhor comandante da Guarda Real. E vocês lembram que eu disse que uma vez juramentada a Guarda Real, era como se fosse da Patrulha da Noite. Não podia casar, não podia ter filho, não podia dar terra, não podia dar fortuna, não podia nada. Então o tempo passou e a Rhaenyra atingiu a maioridade. E aí, logo começou a questão. Com quem a Rhaenyra vai se casar? Lógico que a Rainha Alicent queria que ela se casasse com o irmão, o Aegon, filho dela, com o rei Viserys. Apesar de que o menino era muito mais novo do que a irmã. Mas o Viserys logo descartou essa ideia, e surgiram vários e vários pretendentes. Claro, né, gente? A garota, além de ser linda, era a herdeira do Trono de Ferro, a futura rainha. Um desses pretendentes era um cara chamado Harren Strong, herdeiro de Harrenhal, com quem dizem que ela teve um caso tórrido. Mas a Rhaenyra acabou se casando com o Laenor Velaryon. Vocês lembram do Laenor? Foi aquele que competiu com o Viserys pela herança ao Trono de Ferro lá no Grande Conselho do Rei de Jaehaerys I, aquele menino que tinha 7 anos na época. E o casamento dos dois foi meio estranho, principalmente porque, o que parece, o cara gostava era de meninos. Portanto, a maior parte do tempo a Rhaenyra ficava em Pedra do Dragão e ele na sede da casa dele, que era num lugar chamado Deriva Marker. O Laenor Velaryon era claramente de descendência valeriana. Ele tinha o cabelo louro prateado, nariz aquilino e os olhos púrpura dos valerianos, assim como a Rhaenyra. E quando o filho dela nasceu com cabelos castanhos e olhos escuros, todo mundo desconfiou. Ainda mais porque o Harren Strong, aquele que supostamente tinha tido um caso tórrido com a Rhaenyra, estava lá em Pedra do Dragão com ela, servindo na guarda pessoal da garota. E durante o casamento dela com o Laenor Velaryon, ela teve mais 2 filhos, todos de cabelos castanhos e o nariz mais achatado e olhos escuros. Mas o Viserys não quis nem saber. Para ele, os netos eram legítimos e ele ameaçava cortar a língua de quem falasse o contrário. Mas foi então que 4 coisas importantes aconteceram. A primeira foi a briga entre os filhos da rainha Alicent do Viserys, ou seja, os meio-irmãos da Rhaenyra, com os filhos da própria Rhaenyra. Um dos filhos da Rhaenyra, o Lucerys, furou o olho, literalmente, com uma faca, do príncipe Aemond. Por isso o garoto ficou conhecido como Aemond Um Olho. A segunda coisa foi que o príncipe Daemon, lá no Essos, ficou viúvo e voltou para o Westeros, desistindo de formar um reino só para ele. A terceira foi que a própria Rhaenyra ficou viúva depois que o marido dela foi supostamente assassinado. Ao que parece, o Daemon, quando voltou para o Westeros, armou uma cilada para o cara para reivindicar a Rhaenyra para ele. E a última foi a morte do Harren Strong, aquele amante da Rhaenyra, lá em Harrenhal. Então a Rhaenyra, ao invés de ficar de luto pelo marido, que ela pelo visto amava, né, gente, casou com o tio, o Daemon Targaryen, e com ele teve 2 filhos, o Aegon e o Viserys. Quando a Rhaenyra deu o nome de Aegon para o filho mais velho dela com o Daemon, a rainha Alicent ficou muito brava. Lógico, né, o primeiro filho dela também chamava Aegon. Os dois que eram conhecidos como Aegon o Velho e Aegon o Jovem. E era essa a situação do Westeros quando o rei Viserys finalmente morreu. Vamos então voltar lá para nossa árvore genealógica para ver como que ela cresceu, como que ela ficou? Bom, vamos lá, pessoal. A gente está aqui na nossa árvore genealógica de novo. E a gente estava aqui no Jaehaerys, e como eu disse para vocês, casou com a irmã dele, a Alysanne. Juntos, os 3 tiveram 13 filhos. E eu disse para vocês que 8 chegaram à idade adulta. Vamos lá conhecer quem eram os 13 filhos do Jaehaerys, o conciliador, com a Alysanne. O primeiro deles foi o chamado Aegon Targaryen. A segunda foi uma menina, a Alyssa Targaryen. O terceiro foi Aemon Targaryen. O quarto, que era o Baelon Targaryen. A quinta, que era Daela Targaryen. O sexto, que era o Aeryn Targaryen. O sétimo, que era o Vaegon Targaryen.
oitava, que era Margaery Targaryen. O nono, que era o Valerion Targaryen. A décima, Viserra Targaryen. O 11º, que era o Daemon Targaryen. A 12ª, Saira Targaryen. E finalmente a caçula, a 13ª, Gael Targaryen. Esses, portanto, pessoal, são os 13 filhos do rei Jaehaerys, o Conciliador. Como eu disse para vocês, nenhum dos homens sobreviveu ao pai, e por isso, quem assumiu no lugar dele foi o Viserys. Vamos achar o Viserys aqui na árvore genealógica. Muito bem. O Baelon Targaryen era casado com a irmã, a Alyssa Targaryen. E desse matrimônio nasceram 3 filhos. O primeiro foi o Viserys. O segundo, o Aegon. Na verdade, Aegon foi o terceiro. O segundo foi o Daemon. O Daemon, esse que foi todo o problema do Viserys. O Viserys, então, se tornou rei, Viserys I. E ele teve 2 casamentos. Então, o primeiro casamento do Viserys foi com a senhora Aemma Arryn, que era prima dele, filha da Daela Targaryen, com o senhor Rodrik Arryn. Dessa união nasceram 2 crianças. A primeira é a Rhaenyra. E o segundo, o Baelon. Rhaenyra, que era conhecida como a Alegria do Reino. Já o segundo casamento do Viserys foi com a Alicent Hightower. E dessa união entre o Viserys e a Alicent nasceram 4 pessoas. O primeiro foi o Aegon Targaryen. A segunda, a Aelyaina Targaryen. O terceiro, o Aemond Targaryen, que foi aquele que perdeu o olho, pessoal. E o quarto, Daeron Targaryen. Já a Rhaenyra teve 2 casamentos também. O primeiro casamento foi com Laenor Velaryon, aquele que tinha competido com Viserys pelo trono no lugar de Jaehaerys I. E dessa união nasceram 3 filhos. O primeiro, que é o Jaehaerys Velaryon. O segundo, que é o Lucerys Velaryon. E o terceiro, Joffrey Velaryon. Já do casamento com o Daemon, a Rhaenyra teve 2 filhos.
O primeiro, Aegon. E o segundo, Viserys. A gente chegou até aqui hoje. Nossa árvore genealógica já tá ficando bem grandona. Vamos ver como é que ela vai crescer. E era essa a situação do Westeros quando o rei Viserys finalmente morreu. Quem assumiu o reino? A gente vai saber semana que vem. Até lá, pessoal. Não percam. Tchau, tchau.